Bora, pessoal, para a receita de hoje nós vamos precisar de uma xícara de água morna, um sachê de fermento para pães, um ovo, uma colher de açúcar, 2 colheres de óleo e meia colher de sal. 2 xícaras bem cheias de farinha de trigo. Para começar, adicione o fermento, a farinha de trigo e mexa muito bem. Depois a gente vai colocar o ovo, o açúcar, o óleo. Aí você dá uma misturada nesses ingredientes que você colocou, sem adicionar muita farinha, só misturar os ingredientes que a gente colocou. Aí vai vir com a água morna e aí sim você vai agregando agora o trigo. Por último, mas não menos importante, você coloca a meia colherzinha de sal. Aí agora a gente vai misturar tudo isso aqui até ela agregar e formar a nossa massa. Mistura, mistura, mistura. Neste ponto aqui, eu precisei adicionar um pouquinho de farinha. Foi 1/3 mais ou menos deste copinho que eu tava na mão. Aí eu continuei agregando para ver se já tava a quantidade boa, porque também você não pode lotar de farinha neste ponto, senão na hora de você sovar, você vai acabar deixando a sua massa muito dura. Então, você deixa a massa um pouquinho mais mole e se precisar adicionar mais trigo, você vai adicionando a mesa na hora de sovar. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho do trigo, que foi mais ou menos 1/3 mesmo da xícara, para terminar e deixar ela num ponto bom para sovar. Agora, vamos para a sova da massa, pessoal. Não tem segredo, é a mesma sova das outras massas que eu já trouxe aqui no canal. Você abre a massa, estica a massa, fecha a massa, você vai amassando ela aí. Como eu vi que ela tava grudando ainda muito na mão, eu fui adicionando um pouquinho de farinha. Mas, gente, é bem pouquinho, quase nada. Você salpica só mesmo o trigo por cima e vai sovando. Eu fiquei nessa sova por uns 10 minutinhos. Massa prontinha, lisinha, agora a gente vai levar ela para descansar. E o detalhe é que a massa de pizza vai descansar menos. Você deixa ela descansando uns 30, 40 minutos no máximo. Enquanto a massa cresce, vamos pro recheio. O recheio fica a seu critério, o sabor que você preferir. Eu fiz de queijo com calabresa e cebola, que é o meu sabor favorito. Mas você pode fazer o sabor que você quiser. Style is the answer to everything. Fresh way to approach it. A massa descansou por uns 40 minutos, agora eu vou abrir ela no rolo e vou sempre medindo com a minha forma para ver se já tá no tamanho que eu preciso para colocar ela na forma. O segredo é você não deixar ela nem muito fina e também não muito grossa. Eu, particularmente, gosto da massa da pizza bem mais fininha. Então, eu abro bem essa massa para ela ficar bem fininha, porque ela ainda vai crescer um pouquinho quando a gente assar ela no forno. Eu pego o excesso da massa e faço essa viradinha pra frente pra ela criar uma bordinha na hora que ela assar, que fica mais bonita. Mas você pode deixar ela lisa também, sem a necessidade de fazer essa bordinha. E você pode rechear essa bordinha se você quiser. Aí você fura com o garfo toda a massinha pra ela não inchar na hora de assar. E aí a gente vai levar ela pro forno por uns 15 minutos pra ela pré-assar antes da gente montar o recheio. Depois de assar 15 minutos, pessoal, agora não tem mais segredo, é só você rechear a sua pizza da maneira que você quiser. Eu coloquei um pouquinho de molho de tomate, a calabresa, a cebola, o queijo e ainda joguei um pouquinho de orégano por cima. Depois de 25 minutos no forno, ela ficou pronta, gente. Pensa no cheiro maravilhoso que tava. Aí eu cortei ela pra poder servir. E esse foi o resultado, pessoal. Ficou maravilhoso, vocês não têm noção. Façam aí na casa de vocês e não se esqueçam de me marcar se você fizer. Não se esqueçam, então, de curtir o vídeo, comentar e compartilhar também. Beijos de luz e até o próximo vídeo.